E aí, rapaziada, solta a voz, Tiba! Muitas notícias desse mundo do futebol. Vamos começar rapidinho, solta as notícias, Tiba, de novo aqui. Mais uma vez, todos os dias, né? Sempre a gente soltando esse vídeo cedinho. E a gente já vai começar logo, meu amigo. Tá pela tampa as notícias do mundo do futebol. E o Maurício Barbieri, né, que foi demitido do Vasco da Gama. A gente já começa falando do Vasco. Tá aí na tela. Maurício Barbieri, demitido do Vasco da Gama. Fez uma campanha realmente muito ruim à frente do clube vascaíno. E aqui foram 24 jogos à frente da equipe do Vasco da Gama, com 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 43% de aproveitamento, com 36 gols marcados e 31 gols sofridos. Mas esses números ainda são piores se a gente pegar apenas o Campeonato Brasileiro, né? Já que o Maurício Barbieri estreou com uma vitória em cima do Atlético Mineiro, mas passou 10 rodadas sem vencer. Então, realmente, é uma campanha muito ruim do treinador do Vasco da Gama, muito respaldado aí pela diretoria da 777 Partners, mas realmente não deu certo o trabalho. O Vasco da Gama ficou com apenas uma competição, né, durante esse ano de 2023, que é o Campeonato Brasileiro, foi eliminado do Campeonato Carioca, foi eliminado da Copa do Brasil para a equipe do ABC. Então, o Vasco da Gama tinha uma semana de preparação, 5 dias, 6 dias, porque não tem calendário. Então, o treinador que vai treinar o Vasco da Gama não tem a desculpa do calendário exaustivo, enfim, para dizer que os resultados não apareceram por conta do cansaço do grupo. Não, 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 de forma alguma. Então o Barbieri sai com um aproveitamento muito ruim realmente do Campeonato Brasileiro após a derrota em casa, mais uma derrota em casa, dessa vez para o Goiás. Perdeu do Goiás dentro de casa, perdeu para o Santos dentro de casa, perdeu para o Bahia, né? Na terceira rodada do Brasileirão. Então, realmente, muitos resultados negativos, ruins, realmente. E aqui eu tenho algumas palavras de Barbieri, ele falou, não é, quando se despediu do Vasco da Gama. Palavras de Barbieri, abre aspas. Foi uma honra ter a oportunidade de trabalhar em um clube gigante e de uma bonita história como o Vasco da Gama. Felizmente, os resultados não apareceram. Fico triste por não corresponder à expectativa criada e poder dar alegria à torcida. Mas entrega, esforço e suor não faltaram. Agradeço a todos os atletas, comissão técnica, diretoria e demais funcionários pela dedicatória diária. Tenho certeza de que muitos frutos desse trabalho serão colhidos. Desejo muita sorte na sequência da temporada. Essas foram as palavras de Maurício Barbieri. Realmente, Barbieri, vai ter que ter sorte, viu? Depois de um trabalho ruim desse. Mas deixa eu perguntar aqui a vocês. O trabalho só foi ruim do Maurício Barbieri ou realmente os nomes que chegaram ao Vasco da Gama também não são à altura desse clube gigantesco, gigante da colina, que contratou aí jogadores que eu falei no começo do ano. Temos lives aí, o Tapa de Primeira, no nosso canal, o Boteco Ball também, o arroba Boteco Ball, se vocês quiserem assistir. A gente fez várias lives sobre o Vasco da Gama desde o final de dezembro. Enfim, tem muito assunto lá realmente. E caso vocês queiram se inscrever no nosso canal, tá aqui o nosso identificador do YouTube, o arroba Solta a Voz Tiba, aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se e deixa a tua inscrição, é muito importante para o nosso trabalho, meus amigos. Mas, então, o Maurício Barbieri saiu da equipe do Vasco da Gama. Quais são os nomes que começam a ventilar? Um deles ganha muita força e é esse aqui. Rogério Ceni, ex-treinador do meu São Paulo, né? Não foi tão bem no São Paulo. Também não gostei do trabalho que Rogério Ceni desempenhou no clube São Paulino. A gente vê que o Dorival Júnior realmente chegou na equipe do São Paulo, deu outra cara. Não sei se Rogério Ceni seria um nome ideal nesse momento para a equipe do Vasco da Gama. Agora, é um cara que tem capacidade, é um cara que trabalha muito, extremamente profissional. Possa ser que realmente ele chegando aí nessa equipe do Vasco da Gama, ele consiga dar um novo norte. E aqui, uma notícia do Gol BR, né, do Ti Fernandes, o Rogério Ceni é oferecido ao Vasco para substituir Maurício Barbieri. Sem clube desde que deixou o São Paulo há 2 meses, o treinador tem proposta de um clube do México, mas quer continuar no futebol brasileiro. Olha aí, galera, será que realmente Rogério Ceni aceita essa proposta?
Já foram falados os nomes de Juan Pablo Vojvoda, não é? Que desde o começo do ano eu pensava que realmente ele poderia fechar com o Vasco da Gama, mas eu não tinha ainda noção do que a 777 poderia fazer aí no Clube da Colina. Não foi fechado com o Vojvoda, ele disse que iria ficar no Fortaleza. E um nome que era um dos favoritos para assumir o Vasco da Gama no começo do ano está desempregado nesse momento. Que é ele, galera. O Odair Helman saiu da equipe do Santos, né? Foi demitido. É um dos nomes que estão sendo ventilados também lá em São Januário. Então, Juan Pablo Vojvoda, Rogério Ceni e Odair Helman. Quais desses três seriam os melhores? Agora, outros nomes aí realmente é só um sonho distante. Mas vamos ver o que essa 777 pode fazer. Alguns treinadores portugueses também estão sendo oferecidos, né? A 777. Então vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, meus amigos. Lembrando que o Vasco da Gama foi suspenso pelo STJD, ainda falando do Vasco, por conta da confusão após a derrota para o Goiás por 1-0. Os torcedores conseguiram invadir o estacionamento lá em São Januário, quebraram o carro dos jogadores, depredaram várias coisas, jogaram morteiros dentro do gramado. E aqui a gente narrando o jogo do Santos e Corinthians na última quarta-feira, o nosso inscrito Binder Rodrigues, grande abraço para você. Falou Tiba, e torcedor do Vasco da Gama disse: Tiba, eu tenho medo disso acontecer amanhã no jogo do Vasco e Goiás. Mas foi exatamente o que aconteceu. Uma pressão gigantesca realmente da torcida, com razão da raiva que os torcedores estão com essa equipe do Vasco da Gama. Mas assim, no momento que você começa a depredar, você pode ter raiva, mas tem um limite. Mas eu entendo, compreendo realmente a revolta da torcida do Vasco da Gama. Foram muitas promessas. E o Vasco da Gama está suspenso preventivamente pelo STJD por 30 dias. Igualmente ao Santos, não poderá jogar na Vila Belmiro. Aqui estão soltando bombas que hoje, meus amigos, é véspera de São João, aqui na minha cidade, Caruaru, Pernambuco, o maior e melhor São João do mundo. E o Vasco da Gama colocou uma notinha e eu vou ler para vocês. O Vasco da Gama colocou aqui, eu vou colocar aqui na tela. Por determinação do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportivo, Vasco atuará sem torcida, portões fechados, inclusive como visitante, por 30 dias ou até o efetivo julgamento. A medida, devido aos fatos ocorridos na partida de quinta-feira, 22, contra o Goiás, já entrará em vigor na próxima segunda-feira, 26, no jogo diante do Cuiabá. O Vasco da Gama, que se orgulha de ter a presença maciça de famílias inteiras em seu estádio, reforça que tem trabalhado para melhorar a experiência dos torcedores, como a nova operação de bares no confronto diante do Goiás, e lamenta os fatos ocorridos na última noite em São Januário. O clube entende o sentimento do torcedor, mas nada justifica os atos de vandalismo e as cenas de violência. Todos os ingressos já vendidos anteriormente para a partida contra o Cuiabá serão cancelados automaticamente, e os torcedores terão os valores ressarcidos. Olha aí, meus amigos, que prejuízo. Mais um aí, né, para o Vasco da Gama, já eliminado aí da milionária Copa do Brasil. Faz muita falta realmente as premiações, né, desde que foi eliminado pela equipe do ABC. E agora perde aí 30 dias de mandos de jogos, inclusive como visitante. Não vai poder ter torcida do Vasco da Gama visitante. Que prejuízo imenso, meus amigos. Vamos ver se o Vasco da Gama toma algumas providências e consegue um relaxamento aí dessa questão. Finalizado o Vasco da Gama, vamos falar agora do Flamengo! Flamengo vindo forte aí no mercado do futebol. Olha quem chegou, galera! Acertado com o Flamengo, volante Alan do Atlético Mineiro. Vinha negociando já há algum tempo, não é? O Flamengo com a equipe do Galo. As negociações tinham dado uma esfriada depois da chegada de Filipão. O Filipão chegou na equipe do Atlético Mineiro de suspende essa transação. Eu quero saber como é que está. Depois que ele sentou, viu lá com os R's, né, que são os mecenas do Atlético Mineiro, os 4 R's, realmente há uma necessidade. A folha de pagamento do Atlético Mineiro é uma folha altíssima. A proposta do Flamengo é uma boa proposta. Então o Flamengo assina com o Alan 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético Mineiro fica com 70% desse valor. O jogador tinha 10%, provavelmente 20% é da empresa que cuida dos direitos do jogador, meus amigos. Então, o Alan chega ao Atlético Mineiro, pedido de Jorge Sampaoli, né? Jorge Sampaoli
teve uma boa temporada com o Alan. O Alan se destacou muito no Fluminense, né, em 2019, ainda sob a batuta de Fernando Diniz, na primeira passagem de Fernando Diniz na equipe tricolor. Então o Alan foi muito bem nas mãos de Jorge Sampaoli, naquela campanha que quase que o Atlético Mineiro ganha o título brasileiro, mas infelizmente não conseguiu ganhar. E o Alan foi campeão brasileiro com o Cuca, jogou demais realmente, foi um dos homens chaves ali daquela equipe do Galo, campeã da Copa do Brasil 2021, campeã brasileira 2021 e fez uma grande dupla com o Jair hoje no Vasco da Gama, né? Naquele ano de 2021. Então, o Flamengo espera o jogador para fazer os exames médicos e será inscrito no dia 3 de julho. Ele já vai poder estrear quando se abre a janela de transferências. Olha aí, galera. Faltam 10 dias. 10 dias dessa janela de transferências que promete um bocado, viu? Promete um bocado. Vamos ver se não ficam só nas promessas. Se realmente os grandes jogadores chegam, e esse é um grande jogador, realmente, um ala canhotinha, sabe jogar com a bola no pé, ele sabe desarma muito bem, sabe armar muito bem as jogadas. Então, o Flamengo ganha um baita reforço, como diz o nosso amigo Craque Neto, galera. Parabéns, Flamengo, parabéns, Alan, pela nova aquisição. E agora eu vou falar de um assunto polêmico aí, vou falar do Fluminense, né, já que eu falei de Alan, de Fernando Diniz. Marcelo ainda a tela. O Marcelo, o Gabriel Amaral, né, o jornalista que é o proprietário do canal do YouTube, o Raiz Tricolor. Grande abraço para você, Gabriel Amaral. Traz aqui uma história interessante de Marcelo, viu? E eu vou colocar aqui as palavras dele. No Fluminense de Fernando Diniz, há uma cultura do sem sacrifício, não há vitórias, que faz referência à parte física. Internamente, a quem atribua parte das lesões, como a de Nino e a segunda de Alexander, a essa lógica da comissão técnica de Fernando Diniz. O clima no clube era leve durante a sequência de vitórias, mesmo com essa exigência física altíssima. Após as derrotas, o tema se tornou um problema. Porém, a diretoria e a comissão técnica entendem que as lesões são normais por causa da sequência de jogos. Na visão da comissão técnica, as lesões aconteceram por azar e fatalidade. Palavras do Gabrielzinho Amaral, lá do Raiz Tricolor. Eu já vi esse filme antes, ele já treinou meu São Paulo. Fernando Diniz, vocês lembram que o São Paulo chegou a 30 lesões? Uma sequência insana. Fernando Diniz já tinha saído, mas já vinha acontecendo com a gestão de Fernando Diniz. Eu não estou dizendo, eu só estou reproduzindo aqui o que o Gabriel Amaral percebeu com o Fernando Diniz trabalhando no Fluminense. Eu percebi isso no São Paulo. Então, realmente, a sobrecarga é muito grande. É a questão do arqueiro, meus amigos. Vocês esticam o braço, o arqueiro, e depois descansa. Estica e descansa. Eu não vejo descanso, não, nessa equipe de Fernando Diniz. Em uma hora, os jogadores realmente chegam à exaustão física, não conseguem mais produzir aquele tic-tac, né, que o Fernando Diniz tem um bom treinamento, mas tem que ter um descanso também, tem que poupar. A galera diz, o elenco é fraco. Poxa vida, quando ele ganha, é ele. Quando perde, são os jogadores. Como é que pode? Isso é uma união, né, galera? Não é só o Fernando Diniz. Mas, enfim, eu já dei minhas polêmicas aí com ele, mas eu tenho minhas ressalvas grandes também com os trabalhos de Fernando Diniz. E aqui o Gabriel Amaral continua ainda falando de Marcelo, né? O primeiro problema de Marcelo no Fluminense foi sobre a quantidade de jogos. O lateral acredita que veio ao Flu para participar só das maiores partidas. Olha aí, galera. Porém, a comissão técnica de Diniz exige que todos os atletas estejam disponíveis sempre. Marcelo reclama, por exemplo, de ter sido escalado contra Cuiabá e Paysandu. Olha, na época que ele fez isso aí, eu digo, mas rapaz, ele tem uns jogos importantes aí, o negócio já está contra o Paysandu praticamente resolvido, né? Uma equipe que não tinha realmente todo respeito ao Paysandu, mas não faria frente a essa equipe do Fluminense. Então, poupa os caras, rapaz, poupa os equipamentos, como diria o Jean Todt da Ferrari, tragam os meninos para casa, os carros, os equipamentos, vão poupá-los para a gente se preparar para a próxima corrida. Eu creio que todo planejamento do treinador tem que ser feito dessa forma, né? E voltando aqui ao Gabriel Amaral, o jogador também fez reclamações sobre questão física
essas reclamações não foram bem recebidas internamente, até mesmo pelo elenco. Uma dessas críticas resvalou em Nilton Petrônio Filé, coordenador de fisioterapia do clube, muito querido internamente. A situação está tão conturbada que pessoas próximas a Filé afirmam que ele cogita a sua aposentadoria para o fim deste ano. Diante deste cenário, Marcelo foi ficando isolado do resto do elenco e visto como popstar. Eita, parece que acabou o amor, viu? No mau sentido. Sobrou ao lateral um contato maior apenas com os garotos que sobem da base. Outro assunto muito polêmico é o Fla-Flu da Copa do Brasil. Há muitos ruídos sobre se o lateral estava lesionado ou não. No dia seguinte, após a eliminação do tricolor, ao ver a repercussão de que ele havia, entre aspas, pipocado, Marcelo fez uma foto cobrança ao Fluminense para que fosse divulgado que ele possuía uma lesão. Olha aí, galera. Parece-me que realmente acabou o amor de Marcelo com o Fluminense. Vamos ver aí. Eu gosto muito do futebol de Marcelo. Jogou demais naquelas finais do Campeonato Carioca. Foi decisivo aí para dar essa primeira taça importantíssima aí à carreira de Fernando Diniz, que tinha títulos, mas os títulos bastante inexpressivos aí no mundo do futebol. E ganhar esse Campeonato Carioca foi muito importante para ele. Mas quando eu vi aquela goleada Fluminense 5, River Plate 1, eu já conhecendo o que acontecia com o São Paulo, eu digo, opa, pode começar um descenso aí. Foi o que aconteceu, a torcida já cobrou, né, os jogadores lá na frente do CT. Vamos abrir o olho aí, Fernando Diniz e Fluminense. E aqui, meus amigos, a penúltima notícia que eu trago para vocês é a venda do Gustavo Mantuano, né, para a equipe do Zenit da Rússia, e o Corinthians justificou que vendeu 40% dos direitos federativos de Gustavo Mantuan ao Zenit da Rússia, e o Zenit comprou 40% do jogador. Então o Corinthians fica com uma parte ainda de porcentagem do jogador, e os torcedores chiaram, viu? Disseram, meus amigos, foi muito barato esse preço de venda. Muito barato, realmente. Mas o Corinthians justificou que está precisando do dinheiro urgentemente, meus amigos, por conta do transfer ban, que o Corinthians não pagou algumas parcelas aí do empresário do jogador Mauro Bocelli, né, do argentino, e esse empresário colocou o Corinthians na FIFA. O Corinthians recebeu um transfer ban e não pode registrar ninguém até que quite essas pendências com o empresário de Mauro Bocelli. E esse dinheiro que chega agora, esses 2 milhões de euros, vão servir para isso, para quitar essa parte e o Corinthians ficar livre para poder escrever. Por exemplo, o Matias Rojas, que está acertado com o Corinthians, dia 1º de julho ele chega ao Parque São Jorge, contrato até 30 de junho com o Racing, 7 dias mais ele está no Racing aí e vai se apresentar ao Corinthians depois do vencimento do seu contrato. Mas o Corinthians recebeu também uma proposta aqui ao Pedro, que está com a bola dominada aqui com a camisa do Corinthians. Zenit sinalizou ao Corinthians a intenção de formalizar uma proposta de 12 milhões de euros. Olha aí! 62 milhões e 400 mil reais por 50% dos direitos econômicos do atacante Pedro. O clube paulista, que possui 80% do jogador, gostou dos valores. Os números agradam todas as partes. E tudo indica que o negócio será fechado. Olha aí, galera. Então, é uma proposta boa, 12 milhões de euros, o Pedro ainda é uma promessa, mas o Corinthians tem que colocar realmente essa caneta aí na ponta do papel para ver se realmente vale a pena vender ou não o Pedro, mas os valores são bastante expressivos, né? E mais uma vez as divisões de base dos nossos clubes brasileiros praticamente salvando, né? Todas as questões de administração, de má administração dos dirigentes. Mais um jogador aí que pode ir embora do nosso futebol brasileiro. E um grande jogador, o Pedro, né? Está sendo lançado aí aos poucos por Vanderlei Luxemburgo, da equipe do Corinthians. Vamos ver o que, é que pode acontecer nos próximos capítulos, galera. E deixa eu colocar aqui a última notícia para a gente discutir aqui. É a ida como agente livre dele, galera. De Busquets, Sérgio Busquets, ex-Barcelona, acabou o contrato com a equipe do Barça, foi homenageado, né, o Busquets, e ele se junta a ele, galera, ao Messi. Agente livre, assinou, notícia de Fabrício Romano, Sérgio Busquets vai jogar no Inter Miami.
E aqui as palavras de Fabrício Romano: Sérgio Busquets se junta ao Inter Miami como agente livre. Acordo assinado e concluído. Acordo fechado e revelado para Busquets jogar junto com Messi. Ele rejeitou clubes sauditas, né, que queriam tentar uma experiência com ele, mas ele disse que vai tentar essa experiência na Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. Então, Sérgio Busquets chegando aí à equipe do Inter Miami e fica aquele burburinho, né? Será que Luis Suárez vai? Será que Luis Suárez não vai também? Se junta a Messi e agora Busquets? Vamos ver aí os próximos acontecimentos. Galera, muito obrigado por nos acompanhar. Se inscrevam aqui no nosso canal. Aqui está o nosso identificador. Vocês escrevendo dessa forma, @solta a voz Tiba, vocês nos encontram. Se inscrevam aqui no botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, compartilha nosso vídeo, nossas notícias para mais amigos e teus grupos de futebol em todas as redes sociais. Valeu, galera! Grande abraço a todos e tenham todos um ótimo final de semana. Vamos pro Brasileirão!